Galera, segundo ano de Yukoso tá chegando ao fim, só que o clima não para de esquentar, meus amigos. Shabashira se reuniu com o Ayano Koji agora para eles terem uma conversa séria sobre o futuro do Ayano Koji. Parece que, cara, ele não quer fazer nada depois dele terminar a escola, né, quer virar um vagabundo de ver, mentira. Ele só não tá afim de fazer faculdade ou algo do tipo. E, cara, dá até pra gente entender, né, ele teve uma rotina tão frenética desde o nascimento dele que ele já tá cansado de tudo, né. Então meio que ele entrou num burnout. Mas será que o pai dele vai deixar isso acontecer? A gente sabe que o pai, o Atsuyomi, né, ele tá fazendo de tudo pra tirar o Ayano Koji dessa escola. Só que assim, a gente também sabe que o Ayano Koji não vai sair na marra porque ele é brabo, entendeu? E ele vai controlar tudo até o final. Só que automaticamente, quando ele terminar a escola, ele sai, né? Não vai continuar a ficar ali pra sempre. E aí, meus amigos, o bicho vai pegar. Então já prepara a pipoquinha, prepara aquele teu suco, até o óculos 3D, meu parceiro, que a gente vai entrar numa história incrível pra ver o que tá se desenrolando no final das contas. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, eu fico muito feliz em dizer que eu acabei de conseguir a Light Novel, o último volume que foi lançado de Yukoso, para compartilhar com vocês. Classroom é maravilhoso. Hoje, logicamente, como a gente já comentou, a gente vai ter um momento em que a Shabashira e o Ayano Koji tiveram uma reunião para decidir sobre o futuro dele, conversar, né? E ele ainda descobriu que o pai dele tá vindo para a escola para poder simplesmente ter uma reunião em trio, né? Ele, o pai e o professor. Então as coisas não vão ficar muito simples do jeito que a gente pensava, né? Tudo começa pouco tempo depois se passando do exame especial de sobrevivência de eliminação. Quando esse exame tinha terminado, Kamuro, quando se tornou o novo expulso devido à posição dela próxima da Sakayanagi, surpreendeu todos os alunos do segundo ano. Só que como não tinha amigos muito próximos de outras classes, o choque não durou muito tempo. Foi meio que largado de mão, né? A galera começou a se acostumar com essa sensação. Estavam ficando cada vez mais insensíveis à dor por perder um camarada, porque basicamente muita gente já foi mandada embora aí. E assim que fevereiro chegou, a data e os detalhes anunciaram uma entrevista para 2 pessoas divulgadas. Seria cerca de 15 minutos por pessoa durante 5 dias, né? E o tempo para fazer isso aí seria no horário extraescolar, né? Tudo ia ser aproveitado de uma forma bem feita. Os alunos eram chamados para uma sala separada conforme o necessário. E olha, dessa vez a gente está falando do último e 5º dia da entrevista, de uma pessoa ali para 2, tá? O Ayano Koji foi designado para a última vaga e ele teria que entrar. Enquanto ele esperava na sala de aula, ele recebeu as instruções da professora pelo telefone para ir para a sala de aconselhamento profissional e decidiu ir lá imediatamente. Quase não tinha mais aluno na escola quando ele chegou, o que é interessante, né? Porque assim, o Ayano Koji, que fica bem por último, vem sempre melhor. Só que alguns voltaram para as atividades do clube que estavam fazendo, mas na frente da sala do conselho profissional ali, ele bateu 3 vezes na porta, a Shabashira mandou ele entrar, e quando ele abriu a porta, ele viu ela sentada numa mesa, passando as pontas dos dedos ali um tablet, onde estariam todas as perguntas que ela faria para ele. Ela foi lá, falou para ele sentar, e depois de uma rápida olhada no tablet, ela voltou a atenção para Ayano Koji. Aí eles começaram a comentar sobre a chegada tarde dele, e depois de algumas trocas de olhares ali, ele se sentou na cadeira vazia do lado da mesa, e a Shabashira mencionou como os dois ali estavam meio excêntricos, provocando um pouco e tal, e a conversa continuou sobre diversos assuntos variados, desde a vida escolar do Ayano Koji até as possíveis preocupações ou sugestões para a escola. Por fim, ele notou uma certa mudança na Shabashira, e ela reconheceu que realmente tinha mudado. A conversa terminou com um certo sorriso amargo, um suspiro da Shabashira, né? Ela não achava que tinha mudado tanto assim, mas o Ayano Koji falou bastante sobre isso. Talvez apenas se tornou uma pessoa mais honesta consigo mesma, né? Antes de qualquer coisa. Ela começou a refletir então sobre o exame especial unânime que ela acabou enfrentando como estudante e que viveu como uma professora, né? Ela ganhou e perdeu com as 2 experiências. Só que no início do ano letivo era muito difícil imaginar a professora sorrindo na frente dela. De qualquer forma, se houvesse alguma preocupação com a vida escolar do Ayano Koji, a Shabashira encorajou ele a compartilhar, a falar para ela, e ele concordou. A conversa dele estava muito aberta, mas acabou por aí, né, passando por um tópico principal dessa reunião, que seria justamente a profissão do Ayano Koji, o futuro do Ayano Koji. Ela queria saber sobre os planos dele, sobre o que ele ia fazer, se pretendia cursar o ensino superior, ou sei lá, buscar um emprego. Para os alunos do ensino médio, essa é uma grande
encruzilhada da vida, né, digamos assim, onde você está fazendo a passagem para a mudança adulta. Eu já passei por isso, e você que não passou ainda vai passar. Eu sei que tem muita gente aí que já passou, mas os professores lá no Japão sempre tentam orientar os alunos para eles não se sentirem muito perdidos, né? Coisa que a gente precisava aqui no Brasil, mas não tem, difícil. Mas beleza, ele não tinha planos definidos, confiava na decisão da sua família, e isso não era uma coisa tão comum de se pensar, porque a Shabashira, ela questionou se ele seguiria o plano do pai dele, que seria retornar para a Sala Branca. Cara, ele confirmou e explicou que a família dele tomaria a decisão por ele no final das contas, e a Shabashira expressou uma certa surpresa por não ter sido informado sobre esses planos dele. Ele achou desnecessário, já que não pretendia cursar o ensino superior nem procurar um emprego. O Ayano Koji queria ser largadão na vida, brincadeira, não queria nada, o pai dele vai botar ele na Sala Branca de qualquer forma, cara. Só que a Shabashira não conseguia entender a perspectiva da Ayano Koji. Ela explicou a importância dele se planejar para o ensino superior, como isso demandaria um esforço para ele nos exames, né, que ele teria que fazer, só que provavelmente o Ayano Koji não teria problema nenhum para fazer esses exames, do jeito que ele é inteligente, né. Ela parecia até meio desesperada, mas parou no meio da frase ali, talvez percebendo que ele não seguiria o caminho convencional das pessoas. Ela então endireitou a postura dela, encarou o Ayano Koji nos olhos, e ela começou a refletir sobre como ela não sabia muito sobre o passado do Ayano Koji, reconhecendo que tinha sido até errado fingir que sabia, tentar aproveitar o máximo disso tudo. Agora, como professora de sala de aula, o dever da Shabashira era compreender plenamente todas as habilidades dos alunos sob a sua responsabilidade. E o Ayano Koji concordou em não interferir em nada disso. Ele daria tudo o que ela precisasse ali, né, no caso, todas as respostas. Se ela deixasse as respostas em branco, a culpa seria dela quando enviasse esse relatório para a escola. Então ele pensou que, dependendo da escola, os planos futuros de um aluno poderiam estar ligados às notas, avaliações de um próprio professor específico. Então ela perguntou se os pais dele queriam que ele cursasse o ensino superior e, logicamente, presumiu que ele tinha capacidade para isso. E ela não sabe da real capacidade do Ayano Koji porque ela não conhece exatamente o passado dele, como ele veio da Sala Branca, o que ele passou a fazer, como ele fez, chegou até onde ele chegou, tudo que ele tá fazendo por trás dos panos ali para ganhar as competições e tudo mais. E cara, o Ayano Koji nessa hora ele percebeu que ela não se importava, né, com o que ele respondesse. O futuro dele não mudaria, não ia fazer diferença. Então ele decidiu dar uma resposta útil para Shabashira, né, afirmando que ele poderia passar em qualquer universidade que ele quisesse. E ela aceitou essa resposta sem objeção. Depois de terminar de digitar ali a conversa, né, as coisas no tablet dela, ela olhou para ele de novo e perguntou a opinião sobre um assunto específico. Ela explicou que, por enquanto, seguiria os desejos dos pais e que uma reunião de 3 pessoas envolvendo pais e alunos e mestres aconteceriam. Então ela marcou uma reunião de 3 pessoas para 1º de abril, falando como se não tivesse dúvida de que o pai do Ayano Koji estaria presente, apesar dele já ter falado que ele não voltaria a se meter na escola. Cara, ele achou improvável esse tipo de coisa acontecendo, Ayano Koji, só que ele decidiu perguntar se o pai dele realmente estava vindo. Ele queria confirmar isso, porque parecia muito estranho que ele concordasse de uma forma tão fácil com uma reunião das 3 pessoas ali. E a Shabashira pareceu um pouco confusa com essa pergunta, não estava entendendo direito, né? Porque ela também não sabe da relação estreita que o Ayano Koji tem com o pai dele, mas ainda assim, ela confirmou que era o que ela tinha ouvido, que ele viria para cá. Ele explicou que pensava que o pai dele ia rejeitar imediatamente a ideia de uma reunião de 3 pessoas ali. E a Shabashira explicou que, inicialmente, o Sr. Atsuyomi, né, ele planejava enviar um procurador dele. Só que depois ele acabou mudando de ideia e decidiu comparecer pessoalmente ali. Cara, o Ayano Koji, a partir daí, achou essa reviravolta muito inesperada. Por que o pai dele mudaria de uma ideia assim, tão rápido para poder vir para a escola? Ele imaginava que essa situação seguiria um curso um pouco inesperado para ele. Ele imaginou que é o que eu falei, ele achava que o pai dele ia se recusar a comparecer nessa escola, mas agora ele estava planejando vir pessoalmente. Então o Ayano Koji perguntou sobre a ligação que a Shabashira recebeu do pai dele, né, e ela explicou que não foi uma conversa profunda, foi só essa mudança aí, que ele resolveu se colocar para ir lá. E era até compreensível que o pai ocupado pudesse mudar os seus planos com base na agenda dele para comparecer, ver o filho de novo e tal, mas no final das contas não tinha nada de estranho nesse tipo de coisa. A Shabashira começou a falar alguma coisa, só que ela parou antes de completar. E o Ayano Koji pediu para ela continuar, esperando ter alguma dica sobre o assunto ali.
Ela explicou, cara, que o seu pai achou muito estranho, que queria ser informado sobre qualquer pequena mudança no horário de toda a aula que ele recebia. Ele perguntou se isso incluía mudanças no encontro de um colega de classe, ou no local diferente de mudança do dia, enfim, qualquer lugar, tá ligado? Ele confirmou que sim e admitiu que achava que ele estava sendo um pouco paranoico demais, mas concordou em informar ele sem problema nenhum. Então o Ayano-Koji pediu para ver o cronograma da reunião de 3 pessoas, querendo entender melhor essa situação. E a Shabashira mostrou o cronograma lá no tablet, destacando que ele estava escalado para uma última vaga no dia 1º de abril, às 5 horas da tarde. Ela tentou até acalmar ele, dizendo que não era para ele ficar nervoso com o seu relacionamento com seus pais e tal, porque todo pai ama seu filho, mais ou menos, né? No fundo ali, talvez ele não seja assim. E ela sugeriu que o pai dele talvez tivesse assim, sentisse esse mesmo sentimento e tal, e não podia deixar ele em paz. O Ayano-Koji concordou de forma superficial, evitando discutir mais sobre os pensamentos dela e do pai dele. Só que na verdade ele não conseguia entender por que o pai dele concordaria em participar dessa reunião, né? Parecia muito estranho, considerado que ele tentava expulsar o Ayano-Koji anteriormente, e ainda não sabia qual era o propósito por trás da decisão do pai dele. Será que seria expulsar ele pessoalmente, botando a mão na massa para fazer isso? Bom, depois dessa conferência intensa, cheia de perguntas, o Ayano-Koji voltou pro dormitório antes de escurecer. Ele foi lá e tinha um jantar planejado com a Kei para as 7 horas da noite. Então ele precisava se preparar em cerca de 1 hora para conseguir encontrar com ela. Enquanto ele planejava todos os detalhes ali na mente dele, ele foi interrompido pelo Hashimoto, que apareceu. E ele estava inclusive esperando encostado na porta do quarto do Ayano-Koji lá. E nessa hora o Hashimoto começou a mencionar ali que o Ayano-Koji parecia estar atrasado para voltar para casa, sugerindo que ele não estava num certo encontro. Ele explicou que tinha acabado de sair da reunião bipartidária lá, né, dos dois, do professor e ele, o que acaba explicando o atraso dele. E o Hashimoto então pediu para conversar com ele rapidinho. O Ayano-Koji concordou em fazer isso no quarto dele e aí o Hashimoto entrou. Apesar de estar preocupado com o tempo para preparar o jantar, né, estar junto com a Kei, ele convidou o Hashimoto para entrar mesmo. O Hashimoto se desculpou por essa interrupção, que ele não esperava, tá? Dá muita hospitalidade até do Ayano-Koji. E depois que ele entrou, ele começou a observar os traços da Kei espalhados pelo quarto. E ele perguntou se podia sentar na cama, demonstrando uma certa hesitação e tal, mas acabou sentando. Então o Hashimoto explicou que ele estava lutando com uma parada séria, que ele queria desabafar com o Ayano-Koji. Ele queria que o Ayano-Koji ouvisse todas as preocupações dele. Mesmo que ele sentisse um obstáculo desde o início, ele decidiu deixar o Hashimoto continuar. E olha só, o Hashimoto explicou que ele estava sendo suspeito de trair a classe A. E isso estava afetando toda a relação dele na escola. Expressou uma certa simpatia pela situação do Hashimoto, o Ayano-Koji, explicando que ele também tinha ouvido alguns rumores sobre ele. E o Hashimoto então falou sobre como provar a inocência dele parecia algo impossível para ele, porque a atmosfera de suspeita na escola estava muito grande. E o Ayano-Koji concordou, explicando como que o fenômeno da câmara lá de eco se tornava muito fácil para alguém inocente provar sua inocência sem evidências concretas. A menos que o Hashimoto pudesse apresentar umas evidências assim, ele estava preso nesse ciclo de suspeita. Então, depois de uma troca de palavras intensa entre os dois, ele percebeu que era melhor ele permanecer calado do que falar qualquer coisa. Então, o Hashimoto parou do nada quando ele mencionou sobre traição a Sakayanagi, e ele expressou uma certa vontade de terminar a conversa muito rápido ali. O Ayano-Koji entrando nesse assunto, o Hashimoto já estava começando a sentir a agulha penetrando ele. E da mesma forma, o Ayano-Koji precisava preparar o jantar para a visita, que era a Kei, que ia vir mais tarde. Então, quando o Hashimoto mencionou que se ele tinha um encontro com a namorada e tal, ele respondeu vagamente que era algo parecido. O Hashimoto pediu desculpas pelo comportamento e disse que seria mais conveniente para ele sair logo. Então o Hashimoto perguntou por que ele achava que o Hashimoto traiu a Sakayanagi. E aí o Ayano-Koji explicou que ele não tinha certeza, mas presumiu que poderia ter recebido benefícios em troca de trair a Sakayanagi. Ele estava muito cético sobre o valor para poder trair a sua própria classe, considerando todas as consequências que ele ia receber no final de contas por conta disso. Então o Hashimoto pediu a opinião do Ayano-Koji para um outro assunto. Só que o Ayano-Koji recusou responder, dizendo que ele não estava interessado em expressar a opinião dele. E aí o Hashimoto insistiu, sempre pedindo conselhos de uma forma desesperada, porque agora ele veio com o rabinho entre as pernas para poder ir atrás do Ayano-Koji. A gente já tinha comentado que isso ia acontecer, só que agora era tarde demais para isso. E aí o Ayano-Koji explicou que trair a Sakayanagi por sua causa era uma tolice, e o Hashimoto concordou com isso, e os dois encerraram essa conversa. Só que o Hashimoto revelou que ele tentou persuadir a Sakayanagi a colocar ele na classe A, o que foi o gatilho para ele acabar traindo a Sakayanagi. E aí o Hashimoto explicou que ele considerava o Ayano-Koji o melhor, e ele estava convencido de que tinha capacidade de mudar essa classificação aí, né, da classe sozinho. Ele não precisava de mais ninguém para pensar e fazer esse desenvolvimento absurdo.
E aí o que aconteceu? O Hashimoto ele foi lá e ameaçou a Sakayanagi, dizendo que trairia ela novamente se ela não protegesse ele, o que teria garantido a transferência dele para a classe A. Só que o Hashimoto ele ficou bolado nessa hora, cara. O plano dele parecia ser imprudente e irreal, tá ligado? Mas ele agiu de forma unilateral sem garantir um compromisso ali, o que claramente não foi bem pensado no final das contas. E aí foi quando a Ayano Koji explicou que mesmo que ele conseguisse garantir uma transferência, ele ainda não iria para a classe A. E o Hashimoto ficou muito chocado com isso. Ele parecia ter considerado plenamente a possibilidade dele não escolher a classe A, mas o motivo por trás da traição do Hashimoto no geral não estava muito claro para a Ayano Koji. Ele sugeriu que ele estava tentando persuadir a Sakayanagi e colocar ele na classe A, só que ele agiu de uma maneira sem qualquer garantia de vitória. E o Hashimoto perguntou se seria devorado pela Sakayanagi se não conseguisse reverter essa situação. E aí acabou que o Ayano Koji concordou que era bem improvável. O Hashimoto ele queria lutar e vencer a Sakayanagi, mas ele apontou que a Sakayanagi estava à frente em termos de habilidade e em termos de estratégia. O único que poderia fazer isso era o Ayano Koji. Então ele percebeu que o Hashimoto não confiava nas pessoas e preferia agir de uma forma sozinha. Isso colocou ele em desvantagem nessa batalha, já que ele não tinha o apoio confiável e qualquer pessoa para ele se apoiar e contar com os momentos difíceis. O Hashimoto começou a murmurar ali que ele tinha as próprias chances de vencer, só que não deu muitos detalhes para o Ayano Koji. Então o Ayano Koji fez uma pergunta importante. Por que o Hashimoto decidiu trair a Sakayanagi e decidiu fazer uma grande aposta nisso tudo? Era uma pergunta que iniciava uma outra parte da história que a gente vai contar mais pra frente. Se vocês quiserem continuar acompanhando Classroom, né? Então, deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal e comenta muito se você quiser a parte 2, a continuação desse volume que a gente vai trazendo aqui pra você. Tamo junto demais, família, muito obrigado por mais um vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Já falei, mas não custa repetir pra você acompanhar muito mais. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo. Até mais. Valeu!